do vaudeville, veteranos que moldaram seus filhos em estrelas, a magnatas que dotaram suas famílias com todo o talento concebível. Algumas famílias de Hollywood conseguiram não apenas conquistar seu lugar no firmamento, mas aprimorar seus legados geração após geração. Vamos falar sobre as 14 famílias mais importantes que governaram a história do antigo Hollywood, com base em suas contribuições para a indústria e na medida em que seu poder é sentido hoje. A conexão Selznick-Meyer. David O. Selznick estava destinado à grandeza em Hollywood, seguindo os passos de seu pai, o produtor de filmes mudos, Louis Selznick. Mas sua ascensão na indústria não foi apenas sobre talento. Foi também sobre a formação de alianças poderosas. Em 1930, ele fez história em Hollywood ao se casar com Irene Meyer, a filha de ninguém menos que Louis B. Mayer, o lendário chefe da MGM. A carreira de Selznick o levou da MGM para a Paramount, depois RKO, antes de retornar para trabalhar ao lado de seu sogro na MGM em 1933 como vice-presidente e chefe de sua própria unidade de produção. Ele prosperou sob a influência de Meyer. Na época, Meyer não era apenas um executivo de estúdio qualquer. Ele era uma potência, o homem por trás da famosa frase, mais estrelas do que há no céu. Ele até desempenhou um papel fundamental na formação da instituição mais prestigiosa de Hollywood, reunindo 36 figuras da indústria em 1927 para formar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organização por trás do Oscar. Mas Selznick tinha suas próprias ambições. Em 1935, ele deixou a MGM para lançar seu próprio estúdio independente, Selznick International Pictures. A decisão valeu a pena de forma espetacular. Sob sua liderança, o estúdio produziu filmes icônicos como Nasce uma Estrela, Rebecca e O Vento Levou, um filme que, ajustado pela inflação, continua a ser o de maior bilheteria de todos os tempos. Seu legado no cinema continuou com seu filho, Daniel Selznick, que também se tornou produtor, garantindo que o nome Selznick perdurasse em Hollywood por gerações. A dinastia Coppola. A árvore genealógica da família Coppola se estende amplamente, mas em seu núcleo está o lendário Francis Ford Coppola, um cineasta que moldou Hollywood dos anos 1970 como nenhum outro. Ele redefiniu o cinema com O Poderoso Chefão em 1972, A Conversação em 1974 e Apocalipse Now em 1979, 3 filmes que mudaram para sempre a maneira como histórias poderiam ser contadas na tela. Além de seu próprio trabalho, Coppola desempenhou um papel crucial no apoio a grandes nomes do cinema, como Akira Kurosawa e Jean-Luc Godard, por meio de seu estúdio American Zoetrope, cofundado com George Lucas em 1969. Sua influência se estende por gerações. Sua filha, Sofia Coppola, fez sua estreia na direção com As Virgens Suicidas, antes de ganhar um Oscar por escrever Encontros e Desencontros. Seu filho, Roman Coppola, ganhou um Globo de Ouro por seu trabalho cinematográfico, enquanto seu falecido filho, Giancarlo Coppola, deixou um legado que continuou com sua filha, Gia Coppola, que dirigiu Palo Alto em 2013. Mas a dinastia Coppola não para por aí. A irmã de Francis, Talia Shire, é uma atriz indicada ao Oscar e mãe do ator Jason Schwartzman. Seu irmão, August Coppola, deixou sua marca como acadêmico de cinema e executivo. E seu filho é ninguém menos que o ator vencedor do Oscar, Nicolas Cage. Tekenars, com conexões com diretores, atores, produtores e acadêmicos, os Coppolas representam talvez o grupo familiar de talentos mais diversificado da história de Hollywood. O que torna os Coppolas verdadeiramente notáveis é como eles mantiveram seu espírito independente ao longo das gerações, frequentemente trabalhando fora do sistema dos estúdios para criar filmes pessoais e artísticos, ao mesmo tempo em que alcançam sucesso comercial e aclamação da crítica. Desde a abordagem arriscada de Francis para financiar Apocalipse Now até os estudos de personagens íntimos de Sofia, os Coppola consistentemente priorizaram a visão artística sobre as fórmulas comerciais. Os irmãos Warner. Os irmãos Warner, Harry, Albert, Sam e Jack construíram um dos primeiros grandes estúdios de Hollywood, e acredite ou não, fizeram isso com a ajuda de um cachorro. Depois de oficialmente incorporar a Warner Brothers em 1923, eles se depararam com um pastor alemão treinado chamado Rin Tin Tin. O cão se tornou uma enorme estrela de bilheteria, trazendo o financia
Sucesso financeiro, precisavam dar um salto ousado rumo ao futuro do cinema. Esse salto ocorreu em 1927 com The Jazz Singer, o primeiro filme falado de longa-metragem. Foi uma aposta, mas que deu resultado. O sucesso do filme marcou o início da Era do Som, solidificando a Warner Brothers como um dos estúdios pilares de Hollywood. Ao longo da Era de Ouro, a Warner Brothers foi um dos grandes 8, moldando a indústria e transformando atores contratados em lendas. Bette Davis, Humphrey Bogart e Errol Flynn, Casablanca, Um Bonde Chamado Desejo, My Fair Lady, e Bonnie e Clyde, todos carregaram o nome Warner Brothers, consolidando seu lugar na história de Hollywood. O que distinguia a Warner Brothers de outros estúdios era sua disposição em abordar questões sociais diretamente. Enquanto outros estúdios se concentravam no glamour e escapismo, a Warner Brothers tornou-se conhecida pelo realismo cru em filmes como Alma em Suplício e Inimigo Público. Seus filmes de gangster dos anos 1930 refletiam as duras realidades da Era da Depressão, e essa abordagem socialmente consciente tornou-se uma marca registrada da identidade do estúdio. Hoje, o estúdio continua sendo um dos mais poderosos da indústria, com o legado dos irmãos vivendo em cada filme que carrega o icônico escudo da Warner Brothers. Os irmãos Marx. Muito antes da Era Dourada de Hollywood, os irmãos Marx, Groucho, Chico, Harpo, Zeppo e Gummo já eram estrelas. Eles começaram no vaudeville no início dos anos 1900, iluminando o palco com sua sagacidade rápida e comédia pastelão. O sucesso na Broadway logo abriu as portas para Hollywood, onde se tornaram pioneiros da comédia cinematográfica nos primeiros dias do cinema falado. Os irmãos experimentaram o cinema falado antes de assinarem com a Paramount. Sob esse contrato, eles criaram 3 das comédias mais influentes de todos os tempos: Negócios de Macaco, em 1931, Penas de Cavalo, em 1932, e Sopa de Pato, em 1933. Sua mistura característica de frases rápidas, humor absurdo e sátira social afiada estabeleceu um novo padrão para a comédia que influenciou gerações de artistas futuros. Cada irmão trouxe uma persona distinta para o seu ato. Groucho, com seu bigode pintado, andar curvado e charuto sempre presente, fazia comentários mordazes em um ritmo de metralhadora. Chico adotava um sotaque italiano e se especializou em jogos de palavras e performances de piano. Harpo nunca falava na tela, comunicando-se através de assobios, buzinas e seu virtuoso toque de harpa. Zeppo inicialmente serviu como o straight man antes de deixar o grupo, enquanto Gummo partiu antes mesmo de sua carreira cinematográfica começar. Seu estilo anárquico foi revolucionário, pois ridicularizavam implacavelmente as instituições sociais e as figuras de autoridade pomposas. Em Duck Soup, considerado sua obra-prima, satirizaram a guerra, o nacionalismo e a liderança política através da nação fictícia de Fredonia. Embora inicialmente tenha sido uma decepção comercial, o filme é agora reconhecido como uma das maiores comédias já feitas. Mesmo após a era dos filmes, o legado dos Marx continuou. Groucho se reinventou no mundo do rádio e da televisão, apresentando o amado programa de perguntas You Bet Your Life, de 1947 a 1961. Seu raciocínio rápido e as entrevistas com americanos comuns lhe deram uma segunda carreira tão popular quanto a primeira. Seja no palco, no cinema ou nas ondas do rádio, os irmãos Marx deixaram um modelo de comédia que ainda molda o humor hoje, com sua influência visível em tudo, de Monty Python a Saturday Night Live. A dinastia Barrymore. A dinastia Barrymore começou em 1874, quando Maurice Barrymore deixou a Inglaterra rumo à cidade de Nova York, subindo no palco da Broadway ao lado de Georgiana Drew. A união deles em 1876 não foi apenas um casamento. Foi a fundação de uma lendária família de atores. Seus 3 filhos, Lionel, Ethel e John Barrymore, cada um traçou seu próprio caminho para a fama, consolidando o lugar da família na história do entretenimento. A carreira de Lionel Barrymore se estendeu por décadas, com atuações de destaque em Grand Hotel, Key Largo e A Felicidade Não Se Compra, onde ele interpretou memoravelmente o vilanesco Sr. Potter. Ele até ganhou um Oscar por Alma Livre em 1931, estabelecendo a tradição da família com o Oscar. Além de atuar, ele também foi bem-sucedido como diretor, compositor e artista.
Ethel Barrymore tornou-se um ícone do teatro, não apenas como uma atriz celebrada, mas também como uma apoiadora fundadora da Actors Equity Association. Até hoje, um teatro da Broadway, na Rua 47, leva o seu nome, um testemunho do seu impacto duradouro no teatro americano. Sua presença marcante e voz distintiva fizeram dela uma performer formidável, que transicionava facilmente entre a comédia e o drama. Então havia John Barrymore, o maior ator shakespeariano de palco de sua época, inspirando lendas como Laurence Olivier e Alec Guinness. Conhecido como o Grande Perfil, por sua aparência marcante, sua carreira cinematográfica incluiu clássicos como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, em 1920, Sherlock Holmes, em 1922, e Don Juan, em 1926. Suas performances estabeleceram um novo padrão para a atuação no cinema, afastando-se do estilo exagerado dos filmes mudos para uma abordagem mais naturalista. O legado não terminou aí. O filho de John, John Drew Barrymore, seguiu seus passos, mas a tocha agora brilha mais intensamente com sua neta, Drew Barrymore. Uma atriz, produtora e diretora, ela estrelou em mais de 50 filmes e lidera sua própria produtora, Flower Films. Sua jornada de estrela mirim em E.T., a protagonista de comédias românticas e produtora respeitada, demonstra a notável capacidade da família Barrymore de evoluir com os tempos, mantendo sua relevância artística. Do palco à tela prateada, os Barrymore permanecem como uma das dinastias mais duradouras de Hollywood. O legado dos Fonda. O legado dos Fonda começa com Henry Fonda, um ícone de Hollywood cuja carreira abrangeu mais de 80 filmes. Fazendo sua estreia em 1935, ele rapidamente se tornou a personificação do herói americano, estrelando clássicos como As Vinhas da Ira, em 1940, e Meu Querido Clementine, em 1946. Suas performances foram caracterizadas por uma dignidade silenciosa e força moral, que ressoaram com o público. Apesar de décadas de atuações aclamadas, ele só ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator aos 76 anos por Num Lago Dourado, em 1981, onde contracenou com sua filha, Jane Fonda. Esta colaboração entre pai e filha tornou-se um dos momentos mais comoventes de Hollywood, já que Henry ganhou seu Oscar há muito esperado pouco antes de falecer. Jane Fonda trilhou seu próprio caminho como atriz principal em sucessos como Descalços, no Parque em 1967 e Barbarella em 1968, conquistando mais tarde 2 Oscars por Clute em 1971 e Amargo Regresso em 1978. Além de Hollywood, ela se tornou uma pioneira ativista política e ícone feminista, usando sua plataforma para promover a mudança social e os direitos das mulheres. Sua carreira demonstrou uma notável resiliência, abrangendo desde os anos 1960 até os dias atuais. Seu irmão, Peter Fonda, seguiu um caminho diferente, tornando-se uma figura-chave no movimento de contracultura dos anos 1960. Ele coescreveu, produziu e estrelou o filme inovador, Easy Rider, em 1969, que revolucionou o cinema americano com seu retrato autêntico do movimento jovem da época e estilo de filmagem experimental. Ele mais tarde recebeu uma indicação ao Oscar por Ulis Gold em 1997, provando o talento da família Fonda para a reinvenção. O legado dos Fonda continua em uma terceira geração. O filho de Jane, Troy Garrity, e a filha de Peter, Bridget Fonda, seguiram a tradição da família. Bridget deixou sua marca em filmes como Single White Female e Point of No Return, enquanto Troy construiu uma carreira respeitada, tanto no cinema quanto na televisão. Ao longo de 3 gerações, os Fondas têm personificado a evolução do cinema americano, desde o heroísmo clássico de Henry em Hollywood até o trabalho revolucionário dos anos 1960 de Jane e Peter, e as contribuições de seus filhos para o cinema contemporâneo, mantendo o nome Fonda vivo em Hollywood. O casal poderoso Fairbanks Pickford. O primeiro casal poderoso de Hollywood, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, foram figuras maiores que a vida na era do cinema mudo. Fairbanks, conhecido como o Rei de Hollywood, tornou-se famoso por papéis de capa e espada em The Mark of Zorro, em 1920, The Thief of Baghdad, em 1924, e Robin Hood, em 1922. Sua destreza atlética e presença carismática na tela fizeram dele um dos primeiros astros de ação do cinema, realizando
seus próprios acrobacias com um estilo acrobático que encantou o público. Pickford, a queridinha da América, veio de uma família de atores e ajudou a revolucionar a indústria cinematográfica ao exigir que os atores fossem creditados pelo nome. Antes de Pickford, os estúdios de cinema normalmente não identificavam seus artistas, tratando-os como funcionários intercambiáveis. Sua insistência em reconhecimento e compensação justa ajudou a estabelecer o sistema de estrelas que definiria Hollywood por décadas. Seus cachos dourados e charme inocente a tornaram adorada mundialmente, mas sua perspicácia nos negócios era igualmente impressionante. Juntos com Charlie Chaplin e D.W. Griffith, o casal cofundou a United Artists em 1919, assumindo o controle de seu próprio trabalho fora do poderoso sistema de estúdios. Esse movimento revolucionário deu aos artistas um controle sem precedentes sobre suas carreiras e produção criativa, desafiando as práticas monopolísticas dos primeiros estúdios de Hollywood. A propriedade Pickfair deles em Beverly Hills tornou-se o centro da sociedade de Hollywood, recebendo desde Albert Einstein até F. Scott Fitzgerald. Eles também estavam entre os 36 fundadores originais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1927, com Fairbanks servindo como seu primeiro presidente. O envolvimento deles ajudou a estabelecer a legitimidade dessa nova organização, que passaria a criar o Prêmio da Academia. O legado deles continuou através de Douglas Fairbanks Jr., filho de Fairbanks de um casamento anterior, que teve sua própria carreira de sucesso em Hollywood. Junto com sua esposa, Joan Crawford, ele se tornou outro casal poderoso de sua época. Embora o conto de fadas de seu casamento tenha eventualmente terminado em divórcio, pois a transição para os filmes sonoros provou ser desafiadora para ambas as carreiras, o impacto de Fairbanks e Pickford no início de Hollywood não pode ser subestimado. Eles não apenas faziam filmes. Eles construíram a própria base da indústria cinematográfica americana. A família Garland Minelli. Poucas famílias de Hollywood são tão icônicas quanto a dinastia Garland Minelli. Vincente Minelli passou 26 anos dirigindo alguns dos musicais mais amados da MGM, incluindo Sinfonia de Paris em 1951, A Roda da Fortuna em 1953 e Gigi em 1958, que lhe rendeu um Oscar. Seu estilo visual e experiência no teatro trouxeram uma estética pictórica ao musical de Hollywood, elevando o gênero a novos patamares artísticos. Sua colaboração mais famosa ocorreu em 1944 com o encontro em St. Louis, onde conheceu e posteriormente se casou com a estrela do filme Judy Garland. Garland já havia feito história na época, tendo sido contratada pela MGM com apenas 13 anos de idade. Aos 16 anos, ela conquistou o papel que definiria sua carreira, Dorothy em O Mágico de Oz. Seu talento vocal extraordinário e sua profundidade emocional fizeram dela uma das artistas mais amadas de sua geração, embora suas lutas com a pressão dos estúdios e demônios pessoais tenham se tornado igualmente lendárias. Ela e Minelli foram casados por 6 anos e tiveram uma filha, Liza Minnelli, nascida em 1946. Liza fez sua primeira aparição na tela com apenas 3 anos de idade, ao lado de sua mãe em The Good Old Summertime. Mais tarde, ela saiu da sombra de seus pais, ganhando um Oscar por Cabaret e alcançando o raro status EGOT, conquistando um Emmy, um Grammy, um Oscar e 4 prêmios Tony, um testemunho de sua incrível versatilidade como artista. O legado Garland Minelli representa tanto o glamour quanto as dificuldades da era de ouro de Hollywood. Os filmes de Vincente Minnelli incorporavam a fábrica de sonhos em sua forma mais mágica, criando mundos de cor e música que continuam a encantar o público. As poderosas performances de Judy Garland e suas lutas trágicas destacaram o custo humano da fama, enquanto os triunfos de Liza Minnelli mostraram como o talento podia superar até mesmo o legado familiar mais intimidador. A influência combinada delas abrange a evolução do musical de Hollywood, desde sua era dourada na MGM até sua revitalização inspirada na Broadway na década de 1970. A vulnerabilidade emocional que Judy trouxe para suas performances, a inovação visual que Vincente trouxe para sua direção e a eletricidade teatral que Liza trouxe para seu trabalho no palco e na tela moldaram coletivamente nosso entendimento do entretenimento em seu estado mais poderoso e pessoal. A família Huston. O nome Huston é sinônimo de excelência em Hollywood, abrangendo 4 gerações. Começou com Walter Huston, uma estrela dos primeiros filmes falados, que ganhou um Oscar por
O Tesouro de Sierra Madre, em 1948, dirigido por seu filho John. Isso os tornou o primeiro duo de pai e filho a ganhar Oscars pelo mesmo filme, estabelecendo um precedente para a colaboração familiar em Hollywood. John Huston se tornou um dos cineastas mais lendários de Hollywood, dirigindo The Maltese Falcon, em 1941, The African Queen, em 1951, e The Misfits, em 1961. Sua vida pessoal aventureira como boxeador, oficial de cavalaria e caçador de grandes animais influenciou seus filmes, que muitas vezes focavam em missões ambiciosas e ambiguidade moral. Ele ganhou 2 Oscars, e mais tarde dirigiu sua filha, Anjelica Huston, para uma atuação premiada com Oscar em A Honra do Poderoso Prizzi, em 1985. O meio-irmão de Anjelica, Danny Huston, teve uma carreira de sucesso como ator, trabalhando com diretores como Martin Scorsese, Sofia Coppola, Tim Burton e Ridley Scott. Sua presença imponente e voz distintiva o tornaram um ator de personagens requisitado em filmes independentes e comerciais. Enquanto isso, o irmão dela, Tony Huston, seguiu a carreira de roteirista, recebendo uma indicação ao Prêmio da Academia por The Dead em 1987, adaptado do conto de James Joyce e dirigido pelo pai deles em seu último filme. O legado da família continua com o filho de Tony, Jack Huston, que entrou no centro das atenções com papéis em Boardwalk Empire e American Hustle, garantindo que o nome Huston continue a ser uma força em Hollywood. As atuações de Jack em produções de época demonstraram sua capacidade de capturar o talento da família para personagens complexos e moralmente ambíguos. O que torna a família Huston notável é sua capacidade consistente de evoluir com os tempos que mudam, mantendo uma sensibilidade artística distinta. Da era de Walter no sistema de estúdios de cinema, passando pelas produções independentes inovadoras de John, às perspectivas feministas de Anjelica e ao trabalho contemporâneo de Jack, os Huston mantiveram-se relevantes ao combinar o artesanato clássico com as sensibilidades modernas. Seu conjunto coletivo de obras representa um século de cinema americano, com cada geração adicionando novas dimensões ao legado artístico da família. O legado Fisher Reynolds. Quando o músico e ator Ed Fisher se casou com a atriz Debbie Reynolds em 1955, eles eram um casal dourado. Ed, como rei das paradas de pop da década de 1950, estava no auge de sua carreira como cantor romântico, e Debbie, recém-saída de seu aclamado papel revelação em Cantando na Chuva em 1952, era uma nova estrela promissora. O casamento deles foi uma sensação na mídia, celebrado como a união de 2 dos jovens artistas mais amados da América. Tudo acabou rapidamente, porém, quando em 1959, Ed começou um caso e eventualmente se casou com a amiga de Debbie, Elizabeth Taylor. O escândalo dominou as manchetes e alterou para sempre o trajeto das carreiras dos 3. A carreira de Ed nunca se recuperou totalmente da repercussão negativa, e Debbie, que continuou a ter uma carreira robusta no cinema e no teatro, incluindo um papel indicado ao Oscar em 1964 em A Inconquistável Molly Brown, achou difícil se livrar da imagem de esposa abandonada. A filha de Ed e Debbie, Carrie Fisher, começou sua carreira de atriz aos 18 anos em Shampoo, e teve um dos papéis mais icônicos da história como Princesa Leia na série Star Wars. Além de atuar, ela se destacou como uma escritora brilhante e artista de palco, conhecida por seu humor afiado e honestidade inabalável sobre suas lutas pessoais. Suas memórias, romances e espetáculos solo revelaram o lado mais sombrio de crescer sob os holofotes de Hollywood, ao mesmo tempo em que exibiam sua notável resiliência e humor. O irmão de Carrie, Todd, é produtor e diretor de fotografia, e também cuida do restante da extensa coleção de memorabilia de filmes da mãe. As meias-irmãs de Todd e Carrie, Joely e Tricia Leigh Fisher, são atrizes e cantoras, continuando a tradição criativa da família em diversos campos artísticos. A filha de Carrie, Billie Lourd, está agora continuando a tradição da família com uma promissora carreira de atriz, incluindo um papel nos novos filmes de Star Wars ao lado de sua mãe. Uma passagem emocionante do bastão entre gerações. O legado Fisher Reynolds abrange a evolução de Hollywood ao longo de 7 décadas, desde os últimos dias do sistema de estúdios até a produção moderna de franquias, com cada geração navegando pelas complicações da fama, enquanto mantém sua integridade artística.
e a ligação com a história notável da sua família. A família Douglas. Kirk Douglas foi um dos homens mais icônicos de Hollywood, conhecido por atuações intensas em filmes de faroeste e de guerra dos anos 1950. Suas feições esculpidas, voz distinta e estilo de atuação explosivo o tornaram instantaneamente reconhecível, enquanto sua interpretação de personagens complexos, muitas vezes moralmente ambíguos, ajudou a inaugurar uma nova era de profundidade psicológica no cinema americano. Mas sua influência se estendeu além da atuação. Ele desafiou o sistema de estúdios ao fundar a Bryna Productions em 1955, produzindo 19 filmes, incluindo colaborações com Stanley Kubrick. Esta transformação em direção à produção independente lhe deu controle criativo em uma época em que a maioria dos atores ainda estava presa por contratos restritivos de estúdios. Kirk também desempenhou um papel crucial em quebrar a lista negra de Hollywood ao dar crédito em tela ao roteirista Dalton Trumbo, por Spartacus, ajudando a encerrar uma era em que supostos comunistas eram impedidos de trabalhar na indústria cinematográfica. Seu legado passou para seu filho, Michael Douglas, que se tornou uma estrela de primeira linha por mérito próprio. Michael não só produziu Um Estranho no Ninho, vencedor do Oscar em 1975, mas também ganhou prêmios da Academia, Globo de Ouro, Emmy e SAG, ao longo de sua carreira de ator. Suas performances em filmes como Wall Street e Atração Fatal definiram os anos 80, enquanto seu trabalho posterior em projetos como The Kominsky Method demonstrou sua notável longevidade como intérprete. Michael colaborou com seu irmão, o produtor Joel Douglas, em Tudo, por uma Esmeralda em 1984 e A Joia do Nilo em 1985, tornando a produção de filmes um assunto de família. A filosofia de produção dos Douglas, muitas vezes, misturava apelo comercial com relevância social, criando entretenimento que também provocava reflexão e discussão. Em 2003, a família Douglas se reuniu na tela para It Runs in the Family, apresentando Kirk, Michael, a esposa de Kirk, Diana, e o filho de Michael, Cameron Douglas. Este projeto multigeracional simbolizou a duradoura ligação da família com Hollywood e entre si. Ao longo de suas carreiras coletivas, os Douglas demonstraram uma habilidade notável para manter tanto a viabilidade comercial quanto a integridade artística, provando que Hollywood está verdadeiramente em seu sangue. Um legado de talento, determinação e inovação que abrange mais de 7 décadas do cinema americano. A família Redgrave. A família Redgrave conta com 4 gerações de atores, começando com o astro do cinema mudo Roy Redgrave e seu filho, Michael, conhecido por seu extenso trabalho no teatro, além de uma atuação indicada ao Oscar no filme de 1947, Morning Becomes Electra. O treinamento teatral de Michael e a abordagem clássica para a atuação estabeleceram uma base de excelência que influenciaria todas as futuras gerações de Redgraves. A terceira geração é talvez a mais conhecida, incluindo a filha de Michael, Vanessa Redgrave, com Oscar, Emmy, Tony, BAFTA, SAG e Globo de Ouro em seu currículo. As suas performances combinam brilho técnico com autenticidade emocional, tornando-a uma das atrizes mais respeitadas da sua geração. O filho de Michael, Corin, era ator e ativista político que trouxe a defesa apaixonada da família por causas sociais para a linha da frente. Sua irmã, Lynn, foi uma atriz indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro, conhecida por sua versatilidade em comédia e drama. A filha de Vanessa, Natasha Richardson, liderou a 4ª geração como uma atriz vencedora do Prêmio Tony, cuja promissora carreira foi interrompida por um trágico acidente. A outra filha de Vanessa, Joelle Richardson, continua uma carreira crescente como atriz em filmes, TV e produções teatrais. Seu filho, Carlo Nero, trabalhou como diretor e roteirista, expandindo a influência da família por trás das câmeras. A filha de Corin, Gemma Redgrave, também atuou continuamente em produções de filmes, TV e teatro, garantindo que o nome Redgrave permaneça proeminente no entretenimento contemporâneo. O que distingue a família Redgrave é seu compromisso com a arte politicamente engajada. Desde o ativismo franco de Vanessa até o dedicado trabalho político de Corin, os Redgraves nunca separaram suas atividades artísticas de suas convicções sociais. Isso, às vezes, provou ser controverso. As declarações pró-palestinas de Vanessa no Oscar de 1978 atraíram tanto críticas quanto admiração. Mas isso estabeleceu a família como artistas de princípio.
bem como talento. A abordagem Redgrave para a atuação, caracterizada pelo rigor intelectual, profundidade emocional e consciência social, influenciou gerações de artistas. O seu corpo coletivo de trabalho abrange de Shakespeare ao drama contemporâneo, de Hollywood ao cinema independente, do West End a Broadway, um testemunho da sua extraordinária versatilidade e relevância duradoura ao longo de um século de artes dramáticas. A família Zanuck. Darryl F. Zanuck começou sua carreira escrevendo roteiros na Warner Brothers na década de 1920, antes de se separar para cofundar a 20th Century Pictures Incorporated, em 1933. Em 2 anos, a empresa de Zanuck quebrou recordes de bilheteria, com 18 de seus 19 filmes lançados, tornando-se o estúdio independente mais bem-sucedido em Hollywood. Zanuck e seu cofundador compraram a Fox Film Corp em 1935 e formaram a 20th Century Fox. Zanuck deixou o estúdio brevemente em 1956 antes de voltar para salvar a famosa produção problemática de Cleópatra de 1963, que quase levou o estúdio à falência. Sua habilidade em gerenciar tanto os aspectos criativos quanto os comerciais da produção cinematográfica o tornou singularmente eficaz durante a transição de Hollywood da era dos estúdios para a indústria mais fragmentada dos anos 1960. Seu filho, Richard D. Zanuck, trabalhou com seu pai no estúdio para trazer novos sucessos e talentos, descobrindo Francis Ford Coppola, levando Robert Altman à fama e apoiando sucessos massivos como Planeta dos Macacos em 1968 e A Noviça Rebelde em 1965. Esta colaboração entre pai e filho representou uma passagem bem-sucedida da tocha entre gerações de Hollywood, combinando a expertise clássica de estúdio de Darryl com as sensibilidades mais contemporâneas de Richard. O jovem Zanuck se desvinculou da 20th Century Fox em 1972 para formar sua própria companhia de produção na Universal Pictures, que produziu 2 dos primeiros trabalhos de direção de Steven Spielberg, incluindo Tubarão de 1975, além de sucessos como Cocoon de 1985 e conduzindo Miss Daisy, em 1989. Seu instinto para identificar tanto o potencial comercial quanto o mérito artístico fez dele um dos produtores mais bem-sucedidos de Hollywood durante um período de rápida mudança na indústria. O filho de Richard, Dean, agora dirige o estúdio de produção de seu pai, a Zanuck Company, garantindo que o nome da família continue a influenciar o cinema americano. O legado Zanuck representa a evolução de Hollywood ao longo de quase um século. Desde os primeiros dias dos filmes falados até a era dourada do sistema de estúdios, passando pela era dos blockbusters e além. Sua influência coletiva moldou a maneira como os filmes são produzidos, comercializados e distribuídos, tornando-os uma das dinastias mais duradouras e adaptáveis da indústria. A família Sheen Esteves. A atuação é uma tradição profunda na família Sheen Esteves, liderada por Martin Sheen, cuja carreira decolou com papéis icônicos em Badlands e Apocalypse Now. Décadas depois, ele se tornou um nome conhecido como o presidente Josiah Bartlet em The West Wing, trazendo gravidade e complexidade moral a um dos presidentes fictícios mais amados da televisão. Nascido Ramon Antônio Gerardo Esteves, a decisão de Martin de adotar um nome artístico, enquanto mantinha a herança de sua família, reflete a complexa navegação de identidade que muitos atores hispânicos enfrentaram em Hollywood. Mas Martin não era a única estrela na família. Seus 4 filhos, Charlie Sheen, Emílio Esteves, Ramon Esteves e René Esteves, seguiram seus passos. Emílio optou por manter o sobrenome original da família e tornou-se uma figura importante do Brat Pack dos anos 80, estrelando em The Breakfast Club e St. Elmo's Fire, antes de liderar a franquia Mighty Ducks e fazer a transição para a direção. Seu trabalho atrás das câmeras, incluindo filmes como Bob, frequentemente explora temas sociais e históricos que refletem o engajamento político da família. Charlie Sheen se tornou um dos maiores astros de cinema do final dos anos 80 e dos anos 90, com Wall Street e a franquia Hot Shots. Mais tarde, ele fez história como o ator mais bem pago da televisão, ganhando $1.800.000 por episódio em Two and a Half Men. Sua personalidade pública tumultuada e a saída dramática do show em 2011 se tornaram uma das reviravoltas de carreira mais discutidas em Hollywood. Ramon e René Esteves mantiveram carreiras de perfil mais baixo na indústria, com Ramon trabalhando tanto como ator, quanto como diretor enquanto Rê.
René apareceu em diversos filmes e programas de televisão, incluindo ao lado do pai em The West Wing. Os variados níveis de fama da família demonstram os diferentes caminhos disponíveis mesmo dentro do mesmo lar de Hollywood. A família Shin Esteves se destaca por sua disposição em se envolver com questões sociais e políticas através de seu trabalho. O ativismo de longa data de Martin influenciou a abordagem de seus filhos à indústria, particularmente Emílio, cujos esforços na direção frequentemente abordam eventos históricos e movimentos sociais. Apesar dos altos e baixos em suas carreiras individuais, a família manteve uma resiliência criativa, que mantém o legado Shin Esteves vivo em Hollywood. Se você gostou desse vislumbre dos bastidores dos clãs mais influentes de Tinseltown, não guarde como um segredo de Hollywood. Aperte o botão de curtir, compartilhe com seus amigos cinéfilos e inscreva-se em nosso canal para mais histórias fascinantes da era dourada do cinema e além. Comente abaixo qual dinastia familiar de Hollywood mais te fascina. Talvez sua curiosidade inspire nosso próximo episódio. Até lá, mantenha a pipoca quente e o projetor ligado. O show nunca acaba quando você faz parte da nossa família da Tela Prateada.